fácil, né, José? Então tá bom. Vamos lá. José, já estamos ao vivo já. Estamos nos vendo já. Olá, galera. Viu? Dá o start aí. Pode, fica à vontade. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Bom dia. Meu dia foi ótimo também, né? A semana também foi ótima. E mais uma terça com vocês aqui, né? Participando dessa reunião com vocês aqui. Estou muito feliz de estar aqui novamente, né? E vejo aqui, né? Cada um de vocês em busca de um objetivo, né? Da mesma forma que eu tive aqui também, estou buscando meu objetivo, estou buscando ainda, quero alcançar muito mais. E tenho muito que agradecer essa casa aqui. Eu passei aqui faz 20 anos atrás. Foi muito gratificante essa casa, que me ajudou bastante, entendeu? E nem por isso, né, eu deixo de participar da reunião com vocês aqui. Eu quero aprender muito mais com vocês aqui do que eu passar para vocês. Entendeu? Tudo bem. E hoje eu estava conversando no carro com a Letícia, estava contando um pouco da minha passagem nativa com ela, né? Antigamente eu tinha uma senhora que morava, minha vizinha lá, na minha ativa, e ela falava para mim assim, dava dinheiro para mim comprar as coisas para ela no mercado. E ela falava, compra dos melhores para mim, ela me dava o dinheiro, eu ia lá comprava as coisas dos melhores para ela, só que eu não comprava das melhores que ela pedia para mim. Eu sempre comprava do mais barato para sobrar o dinheiro para mim beber, entendeu? E daí eu estava comentando com esse negócio, né, que hoje em dia eu penso muito, tenho até trauma de dinheiro, né, como eu falei com a Letícia no carro, eu fiquei meio traumatizado, entendeu? Eu não vejo a hora de ter um dia que não é meu, eu já quero desfazer do dinheiro. Isso para mim é muito importante, entendeu? E não é fácil mexer com dinheiro, cara, não é fácil, porque se fosse na minha ativa, eu não sei o que poderia acontecer, entendeu? Então eu tenho que pensar muito bem para fazer as coisas, para falar, entendeu? Não é porque eu estou 20 anos rico não que eu posso um dia acontecer também, vir me arrecair, entendeu? Então eu tenho que me vigiar 24 horas, entendeu? Matar um leão por dia, porque é difícil, cara, falar. É difícil. Só quem passa, quem já passou, que pode estudar, entendeu? E eu tenho muito o que falar, né, para vocês. Estou muito contente de participar das reuniões com vocês aqui. Venho no lugar, fico feliz de vir aqui. Vou embora, fico até tarde conversando com o pessoal aí, mas é muito gratificante, entendeu? Sair daqui e cada um de vocês aqui, né, leva comigo. Eu tenho vocês aqui como se fosse um irmão. Porque não é fácil não, cara. Não é fácil. Eu já tive Deus escravo, entendeu? Não é complicado, viu? Mas enfim, né, meu? Eu não tenho muita coisa para. Deixa eu só entender. Tu explicou o porquê dessa semana, esse problema do dinheiro? Não. Posso explicar? Pode. Ah, velho. Então, foi o seguinte. Então, o João é o seguinte. O João, eu moro no mesmo prédio que a mãe dele mora. E eu sempre passo o João o valor dos aluguel lá. Só que o João me depositou 2 vezes o aluguel no mesmo dia. Aí eu fiquei com esse negócio, a semana, uns 5 dias, daí falando com a Letícia, falando com a Alex, apavorado para devolver aquele dinheiro para o João, entendeu? Um valor alto que ele depositou, 2 vezes o mesmo valor. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí passei a mensagem para o João mandou o CPF dele para mim, eu não mexo com Pix, né? A gente não mexe com Pix nada. Aí eu falei, e agora o que eu vou fazer? Aí o dono do prédio lá chegou e falou assim, o valor está aqui, me deu o dinheiro, hoje eu entreguei para ele, mas não vi a hora de chegar, pai. Acho que Deus é tão bom, Deus ele age certinho, que a primeira coisa que nós chegamos no carro, o João estava na portaria ali. Nossa, aquilo parece que foi um alívio. Até o Alex falou assim, olha, ele está, sabe quando você quer se livrar daquele que não é, um negócio que não é seu? Daí eu falei, João,
falou, puta, eu nem tenho chegado, não sei o que lá. Ele estava mais tranquilo do que eu. Eu estava nervoso, porque, sabe, eu estou aprendendo agora, né? A Letícia, tá, inclusive, o Alex vai falar para mim também, trabalhar em cima disso aí do dinheiro, entendeu, cara? Então eu fico meio, dá medo, cara, sabe? É muito medo, cara. Eu tenho medo, não vou falar para você que eu não tenho, eu sinto muito medo e hoje não, hoje agora estou chegadinho aqui com vocês aqui, né? Já deu uma clareada, mas eu não vi a hora de chegar para entregar o valor do dinheiro para o João. Porque para mim é tirei um peso da minha consciência. Porque eu cheguei, ontem a Letícia falou comigo à noite, aí eu falei, puxa vida, eu peguei o dinheiro, guardei na onde eu sempre guardo. Hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz, antes de tomar banho, já fui lá, já coloquei o dinheiro e o medo de esquecer. Aí sempre, daí primeiro eu fui no espelho, sempre faço isso, aprendi com a Letícia, né? Vou lá, sou bonita, sou isso, fala tudo que eu gosto, entendeu? Depois já peguei o dinheiro, já coloquei no bolso. A primeira coisa, ainda vim no carro, eles não perceberam, mas eu vinha no carro segurando, ver se o dinheiro estava aqui. Para ver se realmente estava comigo mesmo. Porque é um negócio assim que eu não sei explicar, não tem explicação. É só o tempo, né? Então mas a gente ficou nisso aí, né? Eu estou, mais uma vez, estou feliz de estar aqui com vocês, né? Novamente. E com o tempo vou aprender muito mais com a Letícia e com o Alex e passar um pouco mais da minha vida, do meu acontecimento com vocês, na época que eu passei aqui, que eu não escondo nada de ninguém, o que eu passei agora é bola para frente. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui vai conseguir também, entendeu? Da mesma forma que eu consegui, eu não sou melhor que vocês. É que nem o Alex fala do Raul, né, Alex? Então é complicado, mas eu estou feliz. Mais uma vez estou feliz de estar com vocês aqui e quero participar da reunião com vocês agora. Quem vai estar do lado aí sou eu, tá bom? Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem. Que façamos um excepcional dia, um excepcional tarde, uma excepcional noite aí. Deixa eu só esclarecer de uma forma aqui para vocês entenderem, né? Por que o Zé está trazendo esse relato com relação ao dinheiro. Quem está mais tempo conosco aqui, a gente já trouxe em outras reuniões explicando os bloqueios, né, claros e fáceis de ser entendido e compreendido com relação ao dinheiro para o José. Então, uma das coisas que a gente sempre trouxe aqui é que o José é um muquirana, é um mão de vaca. Essa é uma realidade, né? Eu falo abertamente porque ele me dá essa liberdade. Certo? A gente tem essa intimidade, né, de amizade, de parceria para falar. O José ele é muito seguro com o dinheiro dele. Tão seguro que ele, há algum tempo atrás, isso coisa de 7, 8 meses para trás, o José ele ia no mercado, ele comprava o mais barato, as coisas. Letícia, mas isso é errado? Não, isso não é errado. Só que o José é uma pessoa sozinho, literalmente, ele não tem ninguém, ele mora sozinho. Ele tem uma boa aposentadoria, ele trabalhou uma vida inteira e ele pega o dinheiro dele e ele fica economizando com gasto com ele mesmo de desfrute. Quando ele traz aqui na época da ativa, há mais de 20 anos, que o José, para quem está novo aqui, o José passou em tratamento aqui há 20 anos atrás, tá? E está em sobriedade há 20 anos. Ele mesmo relata que qualquer moedinha que ele tinha era para o uso da substância de preferência dele. Então, assim, ele não se valorizava e o dinheiro dele ele não via também, ele não usava de inteligência para com o dinheiro dele. Todo o dinheiro que ele pegava, ele gastava. Só que as coisas foram mudando, o José se aposentou, ele tem um salário bacana. E o José, para ele não gastava coisa boa. Ele ia lá no mercado, ele comprava o refrigerante mais barato, com dinheiro no bolso, dinheiro na conta. Ele podia comprar uma qualidade melhor. O gosto dele era para um gosto bom? Sim. Só que o dinheiro economizando. E aí, quando foi um dia, a gente estava vindo para cá e nos relatou que emprestou o nome dele numa loja da cidade para um rapaz, 19 anos, né, comprar um celular, sendo que o pai estava meio que junto e tal para comprar celular. Ele foi lá e deixou autorizado. Quando ele foi pegar o boleto, qual o valor do celular redondo? 5.290. Ele emprestou o nome dele para uma pessoa comprar um celular. Quanto tempo o cara não ficou com o celular? Não ficou um mês. Não deu um mês, o celular sumiu. E aí eu peguei, comecei a zoar com o José. Eu falei, José, você não gasta com você,
Mas com os outros você abre a mão, você empresta seu nome. Se esse menino não pagar, você vai deixar sujar seu nome? Não, Deus me livre, o nome da gente é o que a gente mais tem de importante. Falei, quem vai pagar? É eu. Falei, tá, você vai no mercado, você compra o mais barato, você fica com mesquinharia para gastar com você mesmo. Se você morrer hoje, você desculpa. Mas antes de te enterrarem, já vão entrar na sua casa e vão levar o que tem. Aí eu fico até brincando, que ele tem uma TV que é essa parede, assim. Falo pra ele, eu já vou lá e vou levar a TV. Porque assim, as pessoas não vão estar nem aí pelo que você deixou de gastar, o que você economizou. Eles vão querer e vai desfrutar do jeito que eles quiserem. Você precisa abrir um pouco mais a mão com você. Não é com os outros, é com você. E aí o José começou a ir no mercado, ele começou, as próprias atendentes do mercado, que isso ele nos relatou, que ele ia lá e ficava comprando a menor quantidade e o mais barato. Ele começou a mudar a mentalidade dele e escolher uma coisa que o gosto dele naquele dia queria. E as próprias atendentes falaram, ele está mudando, Zé? Então, começaram a perceber. Então, o que acontece? Por que para chegar nessa situação do dinheiro? O João que faz o pagamento do aluguel da minha sogra. E aí ele fez no mesmo dia 2 pagamentos e ele nem tinha percebido. Só que o José, junto com o dono do prédio, perceberam. E o dono falou assim, olha, eu vou tirar em dinheiro, te dou na sua mão, você devolve lá, você vai toda semana alugar. E o José começou a ficar incomodado com esse dinheiro. O José não dormiu direito, o José teve diarreia, porque ele estava com dinheiro em mãos que não era dele, que ele tinha que devolver. E aí a gente falou, José, você precisa achar a raiz, porque tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me causa alguma sensação que eu não sei lidar, emocional, eu preciso achar o que está incomodando, o porquê. E eu falei, José, você alguma vez lembra ter mexido em dinheiro de alguém ter te acusado de você ter roubado, na época de ativa, ter feito alguma coisa? E ele, não, eu não lembro. Eu falei, não importa, na época de criança, pegado uma moeda, que criança pega uma moeda e às vezes tomado uma surra, ficado de castigo, isso pode ter gerado um trauma, um bloqueio em não mexer no que é dos outros, em trazer essa dor para você. E o José, eu não lembro. E isso a gente vindo agora de manhã. E aí quando estávamos chegando aqui, o José trouxe esse relato, que ele lembra que na época da ativa, uma vizinha, né, dava uma lista de compra e um valor que era para comprar aquelas coisas. Só que o que o José fazia? Ao invés dele comprar os itens com o valor que era exato com o dinheiro, ele procurava comprar bem mais barato o produto de uma segunda ou terceira qualidade, isso já para uma outra pessoa, para sobrar dinheiro para a dicção dele, para manter o uso da dicção. E aí ele falou assim, então eu agia desonesto com essa pessoa. Eu falei, José, você tem que entender o seguinte, o José é honesto, mas perante a doença e a vontade do uso, você agiu sim com desonestidade. Talvez não só com essa mulher, mas em outros fatores. Você tem que trabalhar o perdão, entender, buscar compreender. Então assim, é que nem a gente falou para ele, vai ter outras coisas a partir de agora que você vai ter que buscar a entender. O fato dele poupar muito dinheiro, como foi sua infância? Foi de fartura ou de escassez? Passou necessidade. Isso quer dizer o quê? Os traumas e os bloqueios. Eu passei necessidade lá atrás, eu tenho que sempre guardar porque a necessidade vai chegar de novo. Inconsciente ou até no subconsciente, a gente armazena essas memórias de que eu tenho que guardar porque vai chegar um momento difícil. Ele pode chegar? Pode. Só que como eu vou estar emocionalmente para lidar com tudo isso? E aí eu falei, a gente comentou, né, o Alex falou assim, José, traz essa dificuldade com relação ao dinheiro, porque a gente sabe que para o adicto, o ser humano já não é ensinado como se deveria lidar com o financeiro, a gente sabe disso, né? Com vários fatores emocionais, o financeiro é um deles. Então o que a gente falou? José, traz esse seu relato, porque com certeza tem outras pessoas que têm dificuldade com o financeiro. Nós sabemos de casos de pessoas que estão sóbrios aí há 3 anos, 4 anos, que não pega o cartão na mão, não pega dinheiro em mão, sempre que ele quer alguma coisa, alguém, família, vai junto, compra, paga. Por quê? Porque é um dos gatilhos. Mas é achar, é só que eu pego no dinheiro e eu já volto para o uso? Não. Aonde está o gatilho, a causa, a raiz de eu não conseguir lidar com o dinheiro e querer gastar ele? E quando eu digo gastar ele com a adicção, no uso, fazer uso desse dinheiro para comprar substância de preferência, muitas vezes é uma forma de você saber que se pega o dinheiro em mãos, você vai fugir de uma dor que você ainda não sabe lidar. Porque é o que a gente sempre fala,
O uso de substância é uma fuga emocional. Se a gente não achar a raiz, o que está acontecendo com a gente emocionalmente, a gente sempre vai buscar fugir da nossa realidade. Vocês que estão aqui, uma parte no álcool, né, a bebida alcoólica, outra parte algumas outras substâncias, outros cruzados e por aí vai. Quando a família às vezes não entende, mas faz vários tipos de uso de substâncias misturado. Mas e quem está nos assistindo, as famílias que estão em casa? Quais têm sido as fugas quando pegam dinheiro? É comida exagerada, sem necessidade? É compra compulsiva de coisa que nem precisa utilizar? Quais estão sendo os gastos? É Shopee? É Mercado Livre? Porque eu já conheço um monte de familiares que é viciado. Se não chegar todo dia, cada 2, 3 dias, um produtinho dessas, comprando ali pela internet, é vício. Ah, não, mas o fulano joga, ele gasta dinheiro com o jogo. E família que toda hora está ali pesquisando para comprar um produtinho, para ver o carteiro bater na porta, o Sedex, o correio e entregar um produto. É fuga emocional. Só que por não sabermos lidar e identificar, a gente fica sempre achando uma desculpa, sempre colocando responsabilidade na costa do outro e não assumindo autorresponsabilidade. Então a gente falou, José, agora a gente vai te ajudar através do que a gente vai trazendo e conversando com você para você identificar por que esse bloqueio todo com dinheiro. Precisava devolver esse dinheiro, ele poderia ter sido, se ele tivesse um conhecimento a mais, ele poderia ter falado, João, você fez 2 depósitos, você quer que eu te leve em dinheiro? Você quer que a gente dê um jeito de fazer um pix de devolução? Ou já pode ficar para o mês que vem que vai ter que pagar de todo jeito? Tem vários caminhos de saída. Mas não, o José ficou inquieto. Além dele ficar inquieto, ele foi lá e incomodou minha sogra de 80 anos, que também o pai não dormiu, inquieta, preocupada. Então, quer dizer, quanta energia juntou do José da minha sogra de preocupação por causa de um valor a mais que a pessoa fez. Teria outros caminhos? Teria. Por que a gente trouxe isso para vocês? Para que vocês busquem entender o que pega emocionalmente voltado para o financeiro. O porquê que eu não consigo, sabe? Eu trabalho e quando eu pego o dinheiro, esse dia uma mãe me relatou que o filho estava trabalhando há 6 meses, tudo bem, nos vale pagamento, ela ia lá e ela recebia e estava indo tudo bem, sobriedade, conseguindo. Quando ela confiou com 6 meses, ela falou assim, o vale é um valor menor e tal. Filho, hoje eu não vou ir não, você pode receber e volta para casa e tal. O menino não voltou para casa. E a mãe ficou malzona, me ligou, eu confiei de novo, eu falei para ele pegar. Eu falei, então, mas você sentou com ele, procurou entender? Aí o José disse assim, mas a gente é muito mentiroso, né? Quando a gente está na ativa, a gente mente muito. Então assim, se porventura, você familiar, tem algumas dúvidas, comece a estudar como abordar o assunto, como identificar, como perceber. É como o Alex sempre fala, antes de você fazer o uso da substância de preferência, as recaídas elas já mostram sinais, elas já vêm deixando rastro do comportamento, da linguagem verbal e não verbal, ou a maneira de agir. Só que a família, por não entender e por estar com um monte de dores, porque não buscam conhecimento, e não é só sobre a dependência química, a doença do ente querido, mas é sobre ela mesma, o que acontece? Ela acaba não identificando os sinais, e quando o fator acontece, aí aquele turbilhão todo, aí a família já tem o contato do Disque Pizza, Gabata, que a gente fala, que é discou rapidinho, busca, traz, que a família já não quer mais passar por várias situações. Então vamos buscar refletir sobre tudo isso. Mas José, muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado. Esclareci aí? Esclareceu. Beleza. Vou chamar o Alex aqui, tá? Deixa eu ler aqui, ó. O Diego mandou aqui, ó. Eu tive muita dificuldade com dinheiro. O Diego saiu, tem um período já, está em sobriedade, participa de estalos e tudo mais. Ele não perde uma reunião, tá? Só para vocês entenderem. Ele colocou aqui, ó. Tive muita dificuldade com dinheiro. Por isso, eu tive a minha segunda recaída. Com o dinheiro, eu me sentia independente, com o controle da situação. Eu desafiei a substância e eu já pensei que estava sobre controle, no caso do dinheiro. E aí ele percebeu que não era. O Diego passou aqui há mais de ano atrás, saiu, recaiu, aceitou voltar, voltou, final do ano passado,
E aí já tem uns 7, 8 meses que ele saiu de novo, está em sobriedade. E assim, a gente está muito contente porque ele sempre busca aprender cada vez mais para poder conseguir manter, porque a gente tem que estar sempre buscando mais conhecimento. E a gente divulgou para as famílias, né, poderem assistir aí, o tema Fique Inteligente e Viva em Sobriedade. Por que fique inteligente? Porque tem muitas pessoas que eles são, mas eles não estão buscando ficar no dia a dia com essa inteligência ativa, para conseguir entender como agir, como proceder, o que fazer para conseguir manter a sobriedade todos os dias. Se apresente aí. Vê os novatos, que hoje eu esqueci de perguntar quem são os novatos. Tem alguém novo com a gente hoje, com o Alex e com a Letícia aqui? Tem um. Aqui ele, só um? Lá no fundão. Dois. Legal. Sejam bem-vindos aí, beleza, cara? Essa nossa reunião é sempre voltada para esse lance aí de lidar com a gestão emocional, tá? Então, assim, a gente fala muito pouco sobre a substância, até porque vocês já têm bastante reunião técnica aí, né? Falando sobre a substância e tal. A nossa parte é falar sobre gestão emocional. E olha que interessante, né, velho? Sem querer hoje, as coisas aconteceram para se encaixar no tema que a gente vai estar falando aqui, que é o da inteligência. Entendeu? E hoje a gente vai trabalhar um princípio, a gente vai dar início a um princípio. Nas outras terças a gente vai vir com mais 3 princípios aí. Então hoje a gente vai começar com o primeiro, tá? Mas, para a gente começar a reunião bem legal mesmo, vamos repetir uma frase legal aqui, ó. Eu vou falar ela aqui e aí a gente repete com mais ímpeto. Só por hoje eu vou ter um dia excepcional. Pode ser? Só por hoje eu vou ter um dia excepcional. Fechou? Então vai, no 3, 1, 2, 3. Só por hoje eu vou ter um dia excepcional. Cara, quantas vezes de manhã você está repetindo isso daí para você? Ao acordar. Simplesmente, ao levantar da cama, você pegar e falar, cara, só por hoje eu vou ter um dia excepcional. Para você mesmo. Aposto que não tá. Assim como também, às vezes tem dia que eu falo comigo nisso, tá? Mais uma vez, eu não sou o super-homem, não sou o cara que acerta sempre. Mas tem dia que eu esqueço de falar. Só que o mundo vai falar isso para mim? Não vai. Ninguém vai falar isso para mim. Então, olha a importância de eu me amar, de eu ter a minha identidade, de eu começar a desejar o que eu quero para mim. Porque não vai ser o mundo, cara. Não vai ser. Não vai ser a sociedade. Vai ser eu. E aí, olha que interessante. Todo ser humano, ele vem com essa ferramenta chamada inteligência, correto? Ninguém nasce sem inteligência. Todo mundo nasce com a inteligência. Só que todo mundo usa igual? Não? Ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Dentro de casa, todo mundo sabe lidar com a mesma dor da maneira mais certa possível? Não. Por que dentro de casa tem um irmão que ele financeiramente, vou dar exemplos, tá? Por que dentro de casa tem, vamos supor que você tem 2 irmãos. Por que dentro de casa um irmão às vezes financeiramente faz assim, ó, e o outro faz assim, ó? Por quê? Um soube lidar melhor com a sua inteligência financeira, com a sua inteligência profissional, com a sua inteligência social. E o que acontece? A parte financeira, a parte profissional dele faz assim, o outro já não consegue lidar com a mesma inteligência. Então, às vezes, ele pode ser uma vida mais baixa, não voe tão alto. Por que a gente tem, às vezes, 2 irmãos que tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, enfim, o mesmo amor, enfim, os mesmos alegrias, enfim, as mesmas tristezas? E por que um foi buscar a substância e o outro não? Por quê? Inteligência emocional. Um teve mais inteligência emocional, o outro não. O outro foi mais fraco. Então, assim, na vida, tudo vai ter. Por isso que a gente fala, gente, família é o quê? É uma empresa. E ela é subdividida em diversos
setores, certo? Sim. Cada setor lida com o quê? Com uma área, lida com um produto. E cada setor tem o seu gerente. Isso é a entidade família. Isso é a empresa família. Quem aqui já tinha olhado por esse lado de ver que família é uma empresa? Que família tem os caras da produção, família tem os caras gestores, família tem que ter o gerente, família tem que ter o presidente. É uma família. Por quê? Porque cada um vai ter facilidade com alguma área. Então, por exemplo, por que o Alex e a Letícia estão juntos formando uma família? O Alex tem determinadas coisas que ele tem mais dificuldade, ela já tem mais facilidade. Só que quando a gente está conectado, quando a gente está andando em unidade, o que acontece é automaticamente um puxa o outro, um estabiliza o outro. Assim como tem área que ela tem mais dificuldade e tem área que eu tenho mais facilidade, certo? Eu sou um cara calmo, tranquilo, certo? Eu gosto de observar, eu gosto de questionar. Ela é uma mulher que cheia de ação, mais emotiva, mais explosão, questiona menos, se pergunta menos, pensa menos antes de agir. Eu já penso mais antes de agir. Olha como é 2 pontos, gente, interligados. Então eu tenho mais inteligência em determinados pontos e ela tem outros. Então um vai o quê? Se conectando. Só que hoje a gente está parado nisso. Ah, tá bom, ela tem a parte dela que ela já é, que ela manda bem, eu tenho a minha e tá tudo certo. Não. Hoje a gente está buscando o quê? Cada dia mais se desenvolver, cada dia mais estudar, cada dia mais buscar conhecimentos diferentes para ver aonde que eu posso melhorar e aonde que ela pode melhorar, para juntos a gente continuar em crescimento. Esse crescimento é para quem? Vamos lá. Quem está disposto a chutar aí? O crescimento meu e da Letícia, ele é para quem? Para a família. Para a família. Legal. Para mim mesmo. Legal. Para nós dois. Legal. O que mais? Quem mais vai ser beneficiado com esse crescimento? Pode chutar, vamos lá. Nossos filhos. Nós mesmos. Vocês. Quem mais? A sociedade, o universo. Então lá, quando eu busco me desenvolver, quando eu busco, cara, desenvolver a minha inteligência, seja ela a cognitiva, seja ela espiritual, seja ela emocional, eu vou fazer o quê? Eu vou transbordar na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha mulher, na vida das pessoas que estiverem próximo de mim. E eu transbordando na vida de quem está próximo de mim, essa pessoa vai ter ganhos. E essa pessoa vai conseguir começar a agir diferente e vai transbordar na vida dos outros. Aí é o que eu entro aqui, que eu acabei de falar, transborda para quem? Para o universo. Então, olha como o ser humano hoje está defasado. Quantas pessoas estão sentadas aqui hoje e achou que, porque já estudou o ginásio, já estudei o colégio, já fiz a faculdade, tenho o diplominha e para, estaciona. Deixa de quê? De produzir na vida de outras pessoas, velho. Então cada um que está sentado aqui, é uma potência, velho, que você não tem noção. A sua história, aquela história ali, que está 20 anos limpo, ele está sentado aqui nos últimos 12 meses, transbordando na vida das outras pessoas, mostrando situações que ele viveu nesses 20 anos, mostrando situações que ele vive no cotidiano, e que funcionam e que não funcionam, mas ele está sendo o quê? Ele está buscando trazer conhecimento, ele está buscando transbordar na vida de vocês. E assim, o fato do Zé vir aqui, tem famílias que nunca tiveram ninguém internado no Gábata e que assiste a gente através das redes sociais, porque para quem está aqui pela primeira vez, a gente transmite pelo Instagram, tá? As famílias recebem as notificações para participar. Tem famílias que assistem ao vivo, tem famílias que assistem depois e tem família que nunca assiste nada, mas recebe toda semana o convite para participar. Então assim, teve uma pessoa que colocou aqui, você é fera, Zé, você é demais, enquanto o Zé estava falando, né? Então tem uma mãe que ela assiste a gente de Ponta Grossa, o filho dela já teve internado em outras instituições lá do Paraná fora, e ela acompanha nas redes sociais
e ela vira e mexe, ela manda mensagem no Instagram agradecendo o José, e ela fala que ela olha para o José, ela vê que o filho dela pode manter sobriedade, pode ficar bem. Então quer dizer, o José começou a fazer bem para a vida dele, ele começou a usar da inteligência em aprender mais, em lidar diferente com o dia a dia, porque o José vinha há 20 anos em sobriedade, só que o José ainda frequentava alguns lugares que era de risco, ele só conseguiu perceber isso de um ano para cá que ele começou a vir nas reuniões. Ele mudou algumas pessoas e lugares que ele frequentava e pessoas que ele ainda se conectava, porque ele viu que mais hora menos hora, se o fator emocional dele abalasse por alguma coisa, aquilo ali poderia ser um grande risco para recaída. Então assim, quando o Alex trouxe aqui que a família é uma empresa, gente, passem a olhar dessa forma. Quantas famílias falidas nós temos hoje? É empresa. É um gerente que não fez a sua função direito, é um vendedor que não fez o trabalho dele, é alguém que não buscou entender sobre a função que ele era para fazer, executar, e aí ele acabou acarretando e trazendo prejuízo para todos em volta. Mas é só aquele indivíduo? Não, porque às vezes tinha uma outra pessoa que percebeu que aquele indivíduo não estava fazendo o melhor que poderia fazer, só que por também não buscar conhecimento, a forma de falar, o fulano, você precisa conhecer mais, entender mais sobre a sua função, saber melhor o seu papel, executar melhor. Por não ter inteligência para isso, às vezes no grito, às vezes no pontapé, nos tapa, achava que ia resolver. Teve uma mãe que colocou aqui, ó, bom dia, o meu caso é só um dos meus filhos que foi para as drogas. E aí vem um detalhe, às vezes tem pai e mãe que tem 5 filhos, só um vai buscar uma substância. E aí a gente ouve assim, ó, mãe e pai dizer, criei tudo igual, tudo que eu dei para um eu dei para os 5. Por que fulano foi para esse caminho? Porque cada indivíduo é de uma forma, cada indivíduo é único, cada linguagem de amor é diferente, cada perfil comportamental é diferente. Letícia, o que é isso? A gente tem um monte de reunião, para quem está em casa assistindo, volta a ver as reuniões antigas sobre linguagem de amor, perfil comportamental. Se você, pai e mãe, não está disposto a buscar conhecimento e lidar com o seu filho na maneira dele, demonstrar o amor da forma que ele gostaria de receber, é você querer abastecer um carro que ele só é movido a diesel, você querer colocar álcool, você querer colocar gasolina, vai fundir motor, vai dar ruim. É isso que está acontecendo com as pessoas. Por não buscar inteligência emocional, estão colocando combustível errado, de comunicação, de linguagem de amor. Então, assim, precisamos aprender sobre tudo isso. Vai lá, Alex. É muito louco. Quantos irmãos você, Alipe? Hã? Quantos irmãos? Eu tenho só mais um. Os 2 usam substância? Não. Só você? Só eu. Mesmo pai, mesma mãe? Mesma criação? Legal. E você acha que vocês tiveram dores parecidas, amores parecidos de pai e mãe? Meu pai foi embora quando eu tinha 3 anos. Meu irmão tinha 12. Quantos anos, seu irmão? Meu irmão tinha 12. 12 e você Eu tinha 3. Papai foi embora. Meu pai foi embora. Isso foi uma dor para os 2 ou só para um? Acho que foi mais pra ele. Eu senti depois a ausência aos 16 em diante. Quando eu conheci a substância, eu não tinha informação sobre ela, em casa, dentro de casa, ninguém falava sobre drogas, sobre sexo, sobre nada disso. Legal. Mas vocês conseguem entender, galera? Ó, o pai que foi embora, um com 12 e outro com 3. O com 12 tomou um impacto maior, já logo no peito. Por quê? Porque ele já tinha 12 anos. Ele já tinha evidência, ele já tinha visão do que era a figura pai dentro do lar. O Alipe com 3 ainda não tinha a parte racional tão bem desenvolvida. Então o que acontece? Ele ainda não tinha noção da importância do pai dentro do lar. Ele tinha o amor, ele já sentia amor pelo pai, já sentia carinho. O outro irmão de 12 já tinha a parte racional do cérebro desenvolvida. Ele já sabia medir o impacto. Mas quem foi buscar a substância? O mais novo de 3. Então assim, cada um vai lidar com as suas dores de uma maneira diferente. Não estou dizendo que o fato do Alipe ter buscado a substância foi esse. Mas é uma dor que, se você parar para analisar, você fala, poxa, o de 12 podia ter sofrido muito mais. Porque
Porque o impacto veio mais forte em quem? Nele primeiro. Certo? Foi nele. Só que às vezes o emocional do Alípio era mais o quê? Mais aberto, mais carinhoso, necessitava de mais amor. Exatamente isso. E aí o que acontece? Não teve. Entrou no rim, velho, com 3 anos de idade. Só que ele não tinha consciência para o quê? Para falar, tá doendo! E ele não conseguia expressar para os outros. E ele não soube, cara, aquilo foi inflamando. Ele foi crescendo e sentindo muito mais a falta da presença do pai e do amor do que o outro. Fala aí, quem pergunta? Vai de cada um mesmo, porque lá em casa lá, eu e meu irmão, os dois foram para a substância, mas meu irmão ficou doente e eu fiquei doente. Identifiquei meu irmão, não consegue administrar até hoje. E eu fiquei doente, eu passava a madrugada, meu irmão, depois que casou, nunca ficou na madrugada, usa quando quer, até hoje. E eu desandei. Por quê? Porque o organismo seu é diferente do dele, cara. O seu organismo é mais fraco que o dele. Então assim, ele não conseguiu, ele não desenvolveu a dependência. Ele se tornou um usuário, rotineiro, um usuário que às vezes pode até dar uma exagerada, um dia sim, um dia não, mas ele não entrou na dependência para criar essa disfunção. Então o corpo dele foi um pouco mais resistente que o seu, entendeu? Mas é isso. Então assim, cada um vai ter. E o que acontece? Só para você ver que louco, cara, até o próprio corpo nosso, velho, é inteligente. O nosso organismo, ele sabe reagir, velho. Ele sabe o que ele precisa fazer, velho. Então, por exemplo, diariamente a gente tem o quê? Diversas, inúmeras lesões no corpo. Diariamente, cara. Diariamente. Só que o nosso próprio corpo se autocorrige. Nosso próprio corpo, velho, cria o quê? Uma farmácia para o quê? Para tratar ele mesmo. Olha isso não é inteligência? O próprio corpo, velho, se corrigir durante o dia. Então tudo é inteligência. E aí o que acontece? As pessoas, por falta de buscar essa inteligência, por falta de entender que a gente está em pleno ano 2024 e que quem não buscar, velho, conhecimento sobre suas emoções cada vez mais vai estar se afundando, cada vez mais vai ficar fora, velho, de uma vida plena. Por quê? Porque a gente está tendo uma chuva de informações hoje como nunca se teve na história. Nunca teve tanta informação como tem hoje. Nunca. Tá? Informações positivas e informações negativas. Mas quando eu tenho falta de inteligência, eu fico aberto ao quê? Eu abro o canal mais para as negativas. Tudo que é informação que não faz sentido nenhum, informação que não vai trazer conteúdo de crescimento, informação que não vai trazer desenvolvimento para mim, cara. Tá aí as redes sociais, velho, o celular na sua mão, velho. Não precisa falar nada para mim, mas de 100% do tempo que cada um está com o celular aqui, ó, você vê mais conteúdo de desenvolvimento ou conteúdo de besterol? Para e analisa. Besteira, velho. E besteira vai me levar para onde? Para lugar nenhum. Besteira vai me afundar como uma âncora. Então assim, família, isso é para vocês também. Por quê? Infelizmente, a gente tem um número alto de famílias que também não está buscando se cuidar, não está buscando se olhar para o espelho e falar, poxa, o meu ente querido está lá se tratando, agora é hora de eu me tratar, de eu buscar entender o que está acontecendo comigo também, de eu buscar entender o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer diferente na minha vida para que eu volte a ter uma vida sadia, uma vida plena. A sua felicidade, a sua vida sadia não depende de quem está aqui dentro, depende de você. O que você está buscando de conhecimento para saber o que você tem aí de dores, o que você está repetindo de padrão dos seus pais, o que você está vivendo de vícios emocionais na sua vida? Para o quê? Para você conseguir sair fora da codependência. Então a codependência está onde? Porque a pessoa não está enxergando, não está na substância. A codependência está nela, porque ela não está enxergando o que faz mal para ela, o que ela precisa ressignificar nela. Porque ela não depende de você para ser feliz. Ela não depende do seu amor. Ela depende do amor próprio. Então a família também não enxerga isso. Então a família também está adoecida. E aí o que acontece? Quando volta para casa, faz assim, ó.
cabum, explosão. Por quê? Porque você volta para um lugar que as pessoas também não conseguiam enxergar, que estavam dependentes, que estavam viciadas. As ações e os comportamentos vão entrar em conflito. E aí não vai ter o quê? A ferramenta que a gente vai explicar aqui, que a gente não vai acabar tendo, que é a inteligência desenvolvida. Quem está aqui hoje e tem consciência que, por exemplo, a sua família está buscando lá passar por algum tipo de processo de ajuda, de ressignificação? Levanta a mão. Quem está tendo consciência que a família está fazendo isso daí? 1, 2, 3. Procurando ajuda também. Procurando ajuda, procurando estudar, procurar desenvolvimento. Não, eu não sei. No caso da minha tia, ela nem entende, ela é assistente social, ela lidar com isso. Ela sempre falou pra mim, você tem uma doença, você precisa cuidar. E eu não entendi. Uma tia, beleza, mas e as outras pessoas que você convive no... Morreu. Não tem mais outro familiar? Adotiva. Tá, e esses outros familiares adotivos, tem mais Sabe alguém? da doença. Sabe da doença, mas está buscando, porque assim, no seu caso, você já nos relatou, quando você voltar para a sociedade, você não quer estar em contato com as pessoas do passado, porque você já compreendeu. Mas assim, será que as pessoas da família que está esperando acolher de volta, estão indo buscar conhecimento? Não. Não está indo buscar. Será que essa empresa família, do gerente, do vendedor, do gestor, do funcionário, da limpeza, será que esses familiares estão indo buscar conhecimento? Porque é aquilo que a gente sempre fala, 75% da manutenção da sobriedade do dependente químico, isso através de estudo, depende do indivíduo. 25% depende da família. Só que esses 25% que depende da família, olha para você ver que matemática. 75%, vamos supor, depende do indivíduo Alex manter a sobriedade. Os outros 25% depende da família. 25% da mãe, 25% do pai, 25% do irmão, 25% da irmã. Se eu juntar 25% de 4 pessoas da família, já dá quantos? 100%. Porque o dia que a mãe não estiver bem em inteligência emocional para ajudar o indivíduo aqui nos 25 que vai precisar, ele tem um pai. Se o pai não puder, tem um irmão. Se o irmão não puder, tem uma irmã. Quer dizer, bastaria que cada um da família buscasse entender sobre ele pelo menos 25% para ajudá-lo. Mas tem gente fazendo isso lá fora? Tem família buscando entender? Tem família buscando conhecer? Tem nada. Infelizmente não tem. É 1% que às vezes entende que precisa buscar se desenvolver para ajudar o indivíduo quando ele voltar. Porque vocês que estão aqui entendem, muitos aceitam que tem uma doença, que estão doentes, estão buscando entender. Só que a família não entende que eles também se adoeceram ou potencializaram a doença que eles já tinham, que não era dependência, mas era com fatores emocionais, com o uso da substância de vocês. Só que eles preferem não olhar para a doença deles emocional que eles carregam. É mais fácil dizer, o problema nosso é o fulano que usa droga, é o fulano que faz uso da bebida. Se ele não fizesse isso, a vida era diferente. É o que a gente ouve das famílias, infelizmente. Então, por que a gente transmite para as famílias? Famílias, vocês precisam olhar para dentro de vocês de uma forma que vocês nunca olharam. Entender que vocês só vão conseguir transbordar para o ente querido quando vocês tiverem para vocês conhecimento, desenvolvimento, autocontrole. É fácil? Não, não é fácil. Só que entre o ser difícil e o ser impossível, existe um caminho de possibilidades possíveis. Com o quê? Com inteligência, com conhecimento, com a forma de comunicar. Então, assim, precisa de se conhecer. Como que eu vou entregar amor para o Alex? Como que eu vou querer receber amor do Alex se eu não me conheço? Se eu não sei o que é bom para mim? Se eu não tenho clareza de como eu gosto de ser amada? Se eu não entendo a minha linguagem de amor? Como que eu vou cobrar do outro algo para me preencher se nem eu mesmo sei? Esse é o grande problema que a gente está enfrentando hoje na sociedade. Você não sabe sobre você, mas você quer que o outro, você não consegue mudar você. Quantas famílias que a gente fala que tem clareza, consciência sobre o mal que o refrigerante faz, sobre o mal que causa no organismo, é um dos principais fatores que potencializam o câncer
câncer dentro de um corpo, e uma pessoa, todos nós temos a célula cancerígena, em alguns se desenvolvem, em outros não. E a gente sabe que é um fertilizante ao refrigerante. E ainda assim, as pessoas têm dificuldade de parar com o refrigerante. Dão refrigerante para as crianças, sabem que faz mal, mas não querem estudar um pouco mais para cortar, abolir isso das mesas. Ah, é gostoso. Para quem faz uso da substância, essa semana o Alex fez uma reunião com um indivíduo que ele disse assim, é gostoso a droga. Eu falei para minha mãe que eu ia parar, mas não vou parar nada, só vou dar uma diminuidinha só, para ela ficar mais felizinha, mas vou parar não, porque é gostoso. É gostoso por quê? Porque te tira de uma realidade que você não quer encarar quando você está em sobriedade, que dói ter que enfrentar. Dói ter que assumir que eu não sou bom o suficiente, como os outros querem que eu seja, como meu pai e minha mãe me comparam dos meus irmãos. Eu nunca usei substância nesse sentido de lícito ou ilícito. Fiz uso de bebida alcoólica até uns 4 anos, 3 anos e meio atrás, mas assim, muito esporadicamente, uma tacinha de vinho lá de vez em quando. Parei porque eu entendi que não... Qual o benefício que me traria? Ah, só para ter um momento de social com algumas pessoas? Eu posso ter esses momentos sem uma bebida na mão. E eu entendi isso, que eu trabalho com isso, está tudo certo. Só que hoje ainda tem momentos que eu tenho que encarar a comparação da minha mãe com o meu irmão mais novo, que hoje se tornou médico. Eu entrei também na faculdade, mas eu não quis continuar. Na época eu não continuei porque ou eu ia ou meu irmão, porque o financeiro não dava para os dois. Só que eu sei o que eu conversei com meu irmão, minha mãe não sabia. A gente já falou, mas também não faz questão de lembrar, está tudo bem. Só que vira e mexe, eu tenho que ouvir a comparação da minha mãe com relação ao meu irmão mais novo, com a vida que ele leva, com a estabilidade que ele tem. Me dói? Hoje não, mas já me doeu muito. Já causei várias coisas de dor na minha mãe para querer chamar a atenção dela, para ela me reconhecer, para ela me validar, para ela me parabenizar, como eu vi ela fazendo com o meu irmão. Já fiz um monte de vezes isso. Eu tinha clareza disso? Não. Eu tinha consciência? Não. Era só uma forma de necessidade de ser amada, de ser validada, de ser reconhecida. Quantos de nós estamos aqui buscando isso do outro, de algum familiar, querer reconhecimento pelo que eu sou, pelo que eu gosto, pelo que eu quero ser, pelo que eu quero fazer, pela opção sexual que eu defini ter, e eu quero a aprovação do outro. Só que por o outro não entender e não me respeitar as minhas opções, eu acabo buscando uma fuga no álcool ou na droga. E isso não é só vocês que estão sentados aqui na nossa frente, isso é o ser humano, é a família. Então a gente precisa entender. Qual que é o princípio para hoje, Léo? Cara, é muito legal. É assim, ó. Você tem que pôr na sua cabeça. O princípio de hoje é: nunca mais, velho, na sua vida, alimente seus sentimentos, seus pensamentos sem antes questionar, cara. Nunca, velho. Nunca mais faça isso, velho, sem se questionar. Sem perguntar. Sem falar, cara, por que isso? Para quê? Cara, como? O quê? Sempre que tiver uma ação na sua frente, tiver alguma situação diferenciada, velho, se questione antes, velho. Se questione antes de primeiro passo que você for dar, velho. Qual que é as pessoas, o que acontece? Por falta de entender que o questionamento é fundamental antes de qualquer ação, o que elas fazem? Elas entram muito em quem? Em afrontamento, muito em discórdia, muito em discussão. Então, por exemplo, uma pessoa ela vem querer de alguma maneira me mostrar que eu não sou capaz, que eu sou inferior. Como que ela pode me mostrar isso além de palavras? Dá uma ideia aí, Fê. Além de palavras, como que uma pessoa pode, cara, derrubar o Fernando? O Fernando fala, pô, essa pessoa não está botando fé em mim. Qual é a outra maneira que você vê hoje? Bom dia a todos, né? Tem diversas maneiras, né? Só se eu permitir. Mas hoje, o Fernando, você consegue identificar uma que, puta, te deixa mal se a pessoa estiver com você? Cara, o desprezo. O desprezo é uma parada que mexe comigo. O desprezo, sabe? O caso. Isso me gera um sentimento bem desagradável, destrutivo. E esse desprezo muitas vezes você percebe com palavras ou qual outra forma que às vezes você percebe? Gestos. Gestos, posturas, olhares. Vem lá da infância.
Já está lá na infância isso. Isso acompanha eu até o dia de hoje, né? Então, isso Precisa ressignificar isso. Exatamente. Hoje eu até consigo conviver com isso, né? Eu já dei um outro significado, mas mesmo assim gera um sentimento. Mas eu aprendi a conviver com esse sentimento, né? Não me levaria ao uso, mas me causa um desconforto. Vou falar que eu me sinto bem, legal. Ah, tá tudo certo? Não, não é legal, né? Porque eu não faço isso com o outro. Eu não faço. Eu aprendi com isso, né? Isso me ensinou. Me ensinou, porque gera um sentimento. Então eu não quero que a pessoa sinta o mesmo que eu estou sentindo, porque é desconfortável, não é legal. O desprezo, sabe? Essa indiferença, gasto social, que é muito tratado hoje em dia, né? Você tem que ter para ser, né? Então eu não gosto desses lances, né? Eu não gosto, isso me causa um desconforto bem grande. Legal. Quer falar algo? Não. E é muito louco, gente, porque o que acontece? Olha como um questionamento, quando tiver uma ação, que, por exemplo, no caso dele, vinha o desprezo, por que ele não pode se questionar e falar, cara, por que será que essa pessoa agiu assim? O que será que essa pessoa pode estar sentindo hoje para agir desse jeito? O que será que pode ter ocasionado alguém machucou ela lá na infância dela? Por quê? Uma pessoa que despreza a outra, ela também é uma pessoa desprezada. Ela só está tentando transferir a dor. Exato. Mas dentro dela, ela está arrebentada. Por quê? Porque ela é desprezada ou foi muito desprezada na vida. Então é a maneira dela transferir a dor dela para o outro. Falar, isso não me pega mais, isso eu não vou sentir mais. Então o que acontece? Vou desprezar o próximo. Isso é raiz, cara. Será, cara? É raiz. Só que ela não tem clareza, ela não é consciente. Será que não é uma pessoa soberba, não, cara? Porque tem gente que é Desprezo, cara. mesmo. Desprezo, cara. O desprezo ele é uma faca de dois lados afiado, cara. É aquela faca que entra, torce, que o quê? Quando você entra com uma facada e torce, já era, velho. A ferida é 3 vezes maior. Peraí, vamos por partes. A ferida é 3 vezes maior do que só uma facada de entrar e sair. Acho que a gente quer mentir pra caramba mesmo, já cresceu no bercinho de ouro. Então, Não mas conhece ninguém que tá nem aí pra ninguém mesmo. Então, mas vamos lá, vamos trazer essa questão que você colocou. Teve para as famílias que estão nos assistindo aqui, teve um companheiro que trouxe assim, ele acha que tem pessoas que é soberba, que já nasceu no berço de ouro, que acha que tem um rei dentro da barriga e que despreza e pisa nos outros porque ela se sente melhor, ela acha que é melhor. Vamos agora trazer para a inteligência emocional. Talvez essa pessoa, ela não foi desprezada lá atrás. Talvez ela não teve o desprezo diretamente, no sentido como o Alex trouxe aqui, de alguém desprezou ela, então ela vai só transferir essa dor, tá? Vamos trazer para um outro olhar. Às vezes, quem nasceu em berço de ouro, muitas vezes, ela não teve a atenção e o cuidado emocional das pessoas que ela gostaria de ter recebido, da família, do sangue. Porque principalmente quem tem dinheiro hoje não cria filho. Paga-se para alguém criar. A gente assistiu essa semana um filme, tá na Netflix, Perdida, não, como é que é? Bandida. A número 1. Na favela da Rocinha, uma história real que aconteceu. A própria mulher está viva, ela escreveu e transformou em filme. E ela coloca que ela pequenininha, a mãe dela saía para cuidar do filho dos ricos e largava ela sozinha dentro de casa e falava, não abra a porta para ninguém. Trancada dentro de casa. E teve um dia que a mãe dela foi para cuidar dos filhos do rico e não voltou mais. E aí ela teve que se virar. A avó vendeu ela para um cara bicheiro na época, sabe? Resumindo, a história dela é pesada. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque essa mãe optou a criar o filho de um rico e entregar para o filho de um rico um amor, entregar as coisas, poder cozinhar para o filho de um rico, que ela não podia fazer para a filha dela porque ela não tinha condições financeiras. Necessidade. Aí, o que essa pessoa que está com o rei na barriga às vezes despreza os outros? Porque ela se sentiu inconsciente, ela não tem clareza clara ali, mas está no subconsciente armazenado, ela despreza porque ela se sentiu desprezada no fator que a gente sempre traz. 80% do que somos hoje como adulto é do que a gente viu, ouviu e sentiu. Até os 12 anos de idade com quem convivemos.
Será que o desprezo de querer um abraço de pai, de mãe, não ter, e só ter ali de uma pessoa que não era sangue? Quanta gente a gente já ouviu lá atrás falar, eu tinha a minha cuidadora como minha mãe, chamava de mãe, a funcionária do lar, a babá, por quê? Porque o amor que recebia, a entrega que recebia, era dessa outra pessoa. E aí ela despreza, ela é com clareza muitas vezes? Não. Essa soberba dela, ela tem, porque de verdade, gente, quando a gente traz consciência e reconhece um erro que a gente comete com o outro, dói. A gente fica mal. Só que muitas vezes a gente faz isso no automático, no síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, eu falo mesmo e dou em quem doer e se vire com a sua dor e tá tudo certo. Eu sou desse jeito, gosto de mim quem quiser, se não quiser que vá embora. A gente infelizmente age assim muitas vezes. Consegui esclarecer um pouco mais? Sim, tá certo. Alípio ali? Eu ainda vou além nessa questão, continuando o que você estava falando, eu assisti um filme também, que o bebê de berço de ouro, né, criado pela uma mãe com poder aquisitivo menor, ele se revolta contra a classe baixa devido a ele ter sido criado por uma pessoa de classe baixa. Então ele se tornou uma pessoa soberba com as pessoas de classe baixa, porque ele foi criado por uma pessoa de classe baixa. E como que eu faço para mim mudar esse sentimento de abandono, né? De Desprezo. Como que eu faço para mudar isso em mim e a pessoa que também, às vezes, estou convivendo com uma pessoa que também foi desprezada. Então, são os dois desprezados e os dois se ligam devido a isso. Então, eu gostaria de saber como que eu faço para mudar isso, se tem mudança. Existe, tudo é assim, ó. Tudo na nossa vida requer um tempo, requer o conhecimento certo, a intensidade certa para essa mudança. Estar com uma pessoa que também tem um passado de desprezo e abandono, é os dois muitas vezes estar se olhando no espelho e não querendo ver o que está olhando. Porque muitas vezes quando você age com desprezo com a pessoa, você não percebe que você está fazendo ela sofrer algo que não é do agora o desprezo, é algo lá de trás que ela também não conseguiu tratar e não conseguiu lidar. Existem formas e maneiras para todas as dores que a gente já vivenciou, a gente ressignificar, existe. Primeiro delas é o auto-perdão. Eu preciso me perdoar por quem me desprezou, por quem me abandonou, por quem me traiu, por quem me bateu, por quem me agrediu, por quem me abusou. Existe isso? Existe. E eu falo porque eu fui abusada aos 11 anos de idade. E foi fácil para mim ter que lidar, acessar minha memória há 4 anos atrás, quando eu tive que acessar uma memória que já estava mais de 20 armazenada dentro de mim, que eu não entendia o porquê que eu tive relacionamentos, que eu permiti certas situações, mas era por um abuso que aos 11 anos de idade eu passei. E que eu nunca tinha relatado para ninguém, eu nunca tinha pedido socorro, porque o que eu ouvia era, se você falar, ninguém vai acreditar. Você é só uma criança. E é isso que muitos abusadores fazem. Quando eu tive há 4 anos que passar por um processo de autoconhecimento, que foi no meu começo de relacionamento com o Alex também não sabia. E o Alex simplesmente percebeu e ele falou, olha, a Letícia é uma pessoa melhor, mas tem algumas dores em você que eu não sei ajudar você, você precisa de ajuda de alguém que entenda sobre essa situação. E ele nem sabia do abuso, nem eu tinha clareza do que acontecia. E eu busquei uma ajuda profissional, eu aceitei passar por um processo de mentoria com uma profissional, e na minha segunda sessão, ela junto comigo, através de perguntas, ela me fez acessar essa dor. Cara, doeu demais, eu sei que a pessoa não está viva mais, já faleceu há muitos anos, e aí eu tive que trabalhar o perdão comigo, porque eu não tive culpa daquilo, mas eu carreguei achando que era uma culpa minha, e aí o desprezo, você pode achar que, por exemplo, quantas crianças que é abandonada pelo pai, e ela cresce achando que ela não era bom o suficiente, por isso o pai foi embora e deixou ela para trás. Isso é muito dolorido de falar, mas precisa ressignificar. Ele era um adulto, ele tomou as decisões que ele quis, ele seguiu o caminho que ele quis, era uma escolha dele, eu não tive culpa dessa decisão dele, e está tudo bem com isso. Mas é da noite para o dia? Tem traumas que é muito rápido para ressignificar. Tem coisas que levam de médio a longo prazo. E eu preciso, por mais que me doa, estar preparado todos os dias com essa aceitação, de mexer nessa ferida. Eu sempre gosto de trazer uma analogia aqui, que é muito clara, e eu nunca ouvi de ninguém, eu falo que Deus trouxe isso para mim.
As dores emocionais que nós carregamos é como se tivéssemos sofrido um acidente de carro, quebrado os vidros e entrou vários vidros no nosso corpo. A primeiro momento a gente vai para o socorro, a gente tem clareza do acidente. Só que ali no desespero, os médicos fazem os primeiros curativos, passam ali os remédios, tampam ali, começa a cicatrizar, eu tomo alguns medicamentos, passa-se o tempo, o primeiro impacto da traição, do abandono, do desprezo, da morte, aconteceu. Fui no pronto-socorro, fui acolhida e tudo bem. Só que, com o passar dos anos, a cicatriz tampou, as dores passam, só que toda vez que eu encosto, ficou um caco dentro de vidro em alguma parte do meu corpo, ou em algumas partes. É como as feridas emocionais que está lá dentro, está cicatrizada, só que elas estão lá. Toda vez quando alguém fala de um assunto, é como se eu encostasse onde está com o vidro contra alguma situação. Eu sinto aquela fisgada. É com inconsciência que eu sei que tem um caco de vidro ali dentro? Não, mas eu sinto aquela dor, me incomoda. O que eu tenho que fazer para aquela dor, quando eu encostar em algo, ou alguém falar sobre um assunto, que às vezes eu não tenho clareza, mas está lá me incomodando? O que eu preciso fazer? Qual a aceitação que eu tenho que ter? Eu tenho que aceitar novamente ir no médico e buscar ajuda. O médico fala, olha, eu fiz um raio-x e eu identifiquei que existe um caco aqui, outro caco ali, só que para a gente mexer, você vai ter que aceitar que nós vamos ter que cortar de novo com bisturi, que nós vamos ter que mexer com uma pinça para achar o caco, vai doer, para nós puxar esse caco e fazer novamente os procedimentos de passar um remedinho, costurar. Quem está disposto a de novo aceitar, a mexer nessa ferida, a pegar uma pinça, a ouvir que vai ter que rasgar de novo um abandono, uma traição, um desprezo, um abuso? Ninguém quer. E é legal, ali, assim, ó, fundamental que a gente precisa fazer, cara, é buscar estudar a infância dos nossos pais. Cara, é ponto-chave da virada. Você só vai conseguir liberar o perdão, velho, a hora que você buscar estudar a infância dos seus pais. Como foi? O que pode ter ocorrido? Qual era a maneira que eles eram criados? Por quê? Porque senão você vai continuar repetindo o mesmo padrão do seu pai, velho. Olha que louco isso. O seu pai era uma criança ferida, machucada, magoada, que cresceu, não soube lidar com a ferida dele e foi embora. O Alípio é uma criança ferida, machucada, que não sabe lidar com a vida dele e também foi embora da vida do filho. E aí? Olha como o padrão é o mesmo. Você é uma criança, velho, ferida, que se machucou lá atrás. Então seu pai também foi uma criança ferida que se machucou lá atrás. Olha a importância de você estudar como, cara, dá um jeito de entender como é que foi a criação do seu pai, velho. E aí você vai compreender que, poxa, ele era só uma criança ferida, assim como você também é. Então, por exemplo, hoje, é isso que eu busquei fazer na minha vida, é isso que o meu irmão buscou fazer na vida dele, entender, pô, o que o meu pai foi lá atrás, velho, como que ele foi criado. O meu pai não fugiu de casa, mas o meu pai foi ausente emocionalmente total da nossa vida. Entendeu? Por que os caras se magoaram? Por que os caras se machucaram tanto, todos nós? Porque a gente não teve a presença emocional do nosso pai. Eu ainda tive mais. Por mais que ainda não foi aquela presença que, poxa, foi completa para mim, mas eu tive mais. Agora os meus irmãos mais velhos não tiveram, velho. Meu pai era só pra rua. E quando eu estava em casa, era couro. É a mesma coisa, não é diferente. Só é a maneira que está usando ali a ferramenta que ele tem. Então, assim, essa ferramenta que o seu pai usou, cara, está lá atrás. Pode ter certeza, velho, que ele passou pelo mesmo na infância dele. Entendeu? E assim, e é como usar. Então, por exemplo, hoje você só não catou seu filho e fugiu. Sumiu, sem falar nada. Mas a substância está te sequestrando sem falar nada do seu filho. É a mesma rota, velho. Você só está usando um pneu diferente do que o seu pai usou. Só isso. Então, cara, começa a estudar lá a infância dele, cara. Que aí você vai entender que é muito melhor você perdoar ele. Porque ele não teve a informação que você está tendo agora sentado aqui. Aos tratamentos, aos que você vem passando. Cara, seu pai não teve 1/10 do que você veio aprendendo. Como é que ele ia ter resultado diferente na vida dele?
Que é o que a gente fala, a família que não busca inteligência, que não busca estar se desenvolvendo, vocês estão recebendo aqui, mas e lá em casa? Você entendeu? Aí o que acontece? Só um minutinho, Alex, o companheiro ali. Pode perguntar. Eu queria, então, meu caso é parecido com o do Alito, né? Meu pai foi embora, eu tinha 2 anos de idade, eu não cheguei nem a conhecer. Eu não me lembro da cara dele. E devido a isso, quando eu lembro muito das épocas de escola, quando tinha apresentação, essas coisas, todos os pais estavam lá, sabe? E sempre minha mãe não dava para ir, porque eu estava trabalhando, só tinha ela. E aquilo lá me causava uma frustração grande, sabe? Até uns 12 anos aí, que foi quando aí eu parei. Eu falei, poxa, não tem, já era. Aí eu esqueci. Você mascarou a dor. Foi, aí beleza. Aí devido a isso, depois de casar, né, eu comecei a fazer o uso da substância. E muitas vezes eu pensei em largar da minha esposa. Só que eu não larguei por conta da minha filha. Porque eu, tipo assim, eu me sinto na obrigação de dar para ela tudo aquilo que eu não tive e fazer para ela tudo que não fizeram para mim, entendeu? No caso do meu pai. E não fazer como ele, que foi embora, fugiu, entendeu? Eu decidi. Mesmo com o erro dele, ele te ensinou a ser um pai melhor. É, Mas ainda tem algumas coisas a ser ajustadas. isso. Só que eu não consigo perdoar ele, não. Então, é assim, ó. Você consegue entender que não é o perdoar ele, é você carregar um defunto que está fedendo e está pesando e você vai continuar carregando se você não trabalhar e liberar o perdão? Não é para ele, é para você. Porque toda vez quando toca a figura pai ou toca no assunto pai, é o caco de vidro. Se você não liberar, você vai carregar isso e isso vai te fazer buscar fuga sempre. Não é perdoar o indivíduo pai. Por ele. Não é por ele, é trabalhar o auto-perdão de ele vai estar sempre na sua memória. Só que é você trabalhar de uma forma que isso não te cause uma dor de buscar uma fuga mais. O grande problema da palavra perdão é as pessoas acharem, eu perdoei o indivíduo, eu tenho que viver colado, eu tenho que ir atrás dele porque eu perdoei, eu tenho que, sentar à mesa com ele porque eu perdoei. Não, o perdão não é isso. As pessoas estão buscando entender o perdão de uma forma errada. Perdoar o outro por algo, o meu caso, perdoar um abusador que abusou de mim como uma criança de 11 anos na época, é entender que eu não quero mais carregar. Eu falo sobre isso, me dói? Não me dói mais. E hoje não me doer mais, eu ajudo outras crianças a saber pedir socorro se um cara encostar nela como o cara que encostou em mim. Eu lidar com o perdão é ajudar outras pessoas a não viver uma vida 20 anos ou mais como eu vivi, achando que ela não era bom o suficiente, que o corpo dela era sujo, que o corpo dela poderia ser tocado de qualquer forma, porque um abusador fez isso. Então você liberar o perdão para a figura que te abandonou, que te deixou, que te desprezou, e aí volta dentro do que o Alex falou, o que será que o seu pai viveu para poder, a infância dele como foi, os abandonos que ele teve, para fazer o mesmo com você, sem voltar atrás e procurar você? Qual a história que você ouviu da sua mãe que era melhor para os seus ouvidos? Será que era real, verdade? Será que era realmente o que aconteceu entre ele e ela para ele abandonar? Será que a história que ela te contou não foi para que ela ficasse bem na fita? A gente nunca sabe. E eu não estou falando isso para você criar um bloqueio com a sua mãe, não. Eu estou colocando isso para você buscar refletir e contar a história que é melhor para você hoje, na idade que você tem, para você não buscar uma fuga numa substância por não saber. Porque você pode criar a sua história de agora em diante do futuro e pode ressignificar o passado. Entendeu? Para que você possa ser um pai melhor, um esposo melhor e estar melhor com você mesmo em primeiro lugar. Vamos lá, Alex, está na reta final. Vai encerrar, né? Então, cara, questionamento, cara, que nada mais é do que filosofia, velho. É buscar questionar o quê? As situações da vida. Entender a vida humana. Quando você questiona, as respostas vão fazer você ter uma vida melhor. Mas quando eu não questiono, quando eu não busco realmente desfiar ali, fio a fio, para entender a raiz da coisa, cara, eu vou conviver em conflito comigo mesmo. E qual que é a ferramenta fundamental? Voltou para casa. Poxa, às vezes a família não buscou desenvolvimento.
Então pode ser que vai ter momentos que vai vir o quê? O conflito, o afronto. Velho, é o silêncio. Silêncio momentâneo é a melhor arma, velho. Por quê? A pessoa, quando ela está disposta, porque ela também tem um vício emocional nela. Então pode ser que lá na infância foi gerado um vício emocional nela, que ela gosta de quê? De discussão. Que ela gosta de quê? Toda hora está afrontando o cônjuge, toda hora está afrontando o filho, sabe? Então o que acontece? Quando a pessoa entra no estado de afronta, de querer discutir, o ciclo mental dela fecha. Travou, velho, não passa nada. Aí o que acontece? Ela só quer aquilo, porque é o vício gritando. É a mesma coisa quando você quer a substância, é o dela. Então quantas pessoas hoje, mães, mulheres, não são viciadas em querer afrontar o filho ou o esposo? De querer ter a última palavra, de querer ter a voz mais alta. Quantas não tem? É o vício emocional dela, velho, que é igual ao seu. Só que ela não consegue enxergar que ela está querendo substância. Ela quer sentir ali a substância dela, que é o quê? É os neurônios que estão sendo liberados, velho, o corpo. Então, cara, vai no silêncio, fecha a boca e começa a refletir com você. Cara, poxa, olha como ela tá, velho. Será que isso vai levar ela a algum lugar? Onde ela acha que ela está indo? Eu estou aqui, ó. Estou de boa, estou só analisando. Eu estou igual um satélite. Vira um satélite, cara, sobe e dá um giro em cima da pessoa. Caraca, que comportamento louco, velho. Por quê? Tem necessidade disso? Precisa disso? Entendeu? Silencia e mete questionamento em você aqui, ó, mentalmente. Você vai virar um satélite, você vai girar em cima da pessoa, você vai estar analisando ela e vai falar: você tá louco, velho. Eu entrando nisso daí, tô fora. Vou ficar aqui do meu ladinho de fora quietinho, deixa ela falar. E vai se questionando, porque depois, velho, a hora que passar aquele primeiro nevoeiro, aquela primeiro, como que fala? Tufão? Passou um tufão. Ela vai voltar a sorrir. Aí você vem, chega aí, vamos conversar? Senta aqui. Vamos trocar uma ideia. Pô, tal ação, foi meio estranha, você não acha? Aí você começa a dialogar com ela. Alex está falando isso porque acontece isso com a gente, tá, gente? Eu faço muito disso. Mas sempre eu levando de maneira positiva, não mostrando que ela está. Então, ó, chega aí. Esse comportamento aí não foi meio esquisito, não? O que você acha? O que eu fiz para você já vir com 2 pés no peito? Aí ela já calma, ela começa a falar: puta, desculpa. Ela mesmo entra em desculpa. E aí ela vira para mim e fala: cara, não é melhor você me dar um soco no olho, vai doer menos. Por quê? Porque eu venho com a palavra. A palavra de quê? De sabedoria, de inteligência. Eu coloco ela para ela se perguntar, para ela raciocinar. Não eu falando para ela. Eu coloco o questionamento. Ela se questiona e a resposta dela faz isso, ó, na cara dela. Sozinha. Eu só uso o questionamento com ela. E ela mesmo se bate. Está tudo certo. Vê? Olha lá o companheiro para a gente finalizar. Não, então, eu ia perguntar se é saudável também ficar passando toda hora essa discussão aí e quanto tempo aguentar também. Então, aí você vai ter que medir. Se você perceber que a pessoa não está querendo buscar mudanças, é você que vai escolher. Está discutindo toda hora coisa fútil. Então. Por isso que eu falo para vocês, ó, vocês estão aqui, cara, vocês estão passando aqui na escola. Velho, é fundamental fazer um planejamento de pós-tratamento, velho. Eu vou sair para fora, quantos meses eu vou dar de chance para aquela pessoa? Eu vou suportar ela me atacando. Eu vou sentar, vou mostrar para ela que nós dois precisamos estudar, precisamos se desenvolver. Você que tem que colocar, você que tem que saber aonde você corre perigo ou não. E aí você fala: pô, vou dar 90 dias. Se ela me deu 90 dias, beleza, agora eu vou retribuir. Vou dar 90 para ela também. E aí você vai ver como vai ser a reação dela, como que ela vai se comportar. Vou deixar de amá-la? Não, mas vou manter uma relação saudável. Vou criar o quê? Um distanciamento. Entendeu? No casamento, não sei qual que é o melhor distanciamento, não sei. É isso que eu estou falando, cada casa é um caso. Não tem como eu sentar aqui e falar: faz isso. Não. Mas é isso que eu estou falando, cria um planejamento. Qual vai ser os seus primeiros 90 dias lá fora? O que você vai fazer para você se sentir seguro? Precisa criar, galera. Sem planejamento, você vai sair, você vai pisar no próprio cardápio de novo. E assim, ó, só para ficar claro, é você analisar e pensar assim:
será que é a minha empresa, eu como empresa, e a minha família que eu vou ter que gerir, né? Eu vou ter que ajustar quando eu sair lá fora. Até que ponto ela está no vermelho, né? Às vezes não está falida totalmente, mas está no vermelho. O que cada indivíduo vai ter que contribuir com tempo, dedicação, conhecimento, para poder cada um dentro da sua área fazer essa empresa começar a voltar para o azul? Leva-se um período, leva-se um tempo. Se eu não entendo, eu como empresa, o que eu preciso, né, gerir de desenvolvimento comigo emocional, como que eu vou pontuar o que os outros precisam também, o que eu aceito, o que eu não aceito, o tipo de comportamento? Porque assim, essa semana a gente passou por uma situação bem, né, que o Alex me fez refletir muito. A gente foi almoçar num determinado lugar, e aí o Alex pediu uma H2O e a moça falou, não tenho. Aí ela falou, e você? Eu já não bebo refrigerante há um tempo. Eu falei assim, não vou querer nada não, obrigada. Só que a gente viu que bem pertinho tinha uma pessoa que vendia caldo de cana. E aí eu falei pro Alex, vai lá buscar 1 litro de caldo de cana pra gente, que a gente ia esperando o almoço. O Alex foi lá, pegou 1 litro de caldo de cana, voltou com um copo com gelo e tal, sentado na mesa. A moça vem trazer o meu prato e disse assim, não pode bebida de outro lugar aqui dentro, a dona não permite. Aí eu falei, como assim? Na hora, já me deu aquela ira. Falei, como assim? Não, mas não tinha o que eu queria, não tinha o suco. Não tinha... Eu falei, não, se eu não puder beber a bebida, cancela o almoço, eu pego minha bebida e vou embora. Essa foi a minha dominância querendo gritar. Falei, não, vamos pegar e vamos embora. Aí o Alex já olhou pra mim, tipo assim, tal. Aí a moça falou assim, gente, coloca aí no meio de vocês, no banco. O Alex falou, não. Deixa em cima da mesa. Se a mulher questionar, você pede para ela vir aqui e nós conversamos. Eu vi a dona vindo, olhando pra gente, ela não falou nada, mas ela olhou, ela viu, ela não questionou nada. Aí ela voltou pra dentro, a dona do estabelecimento. Aí continuamos, a comida do Alex veio e tal, de repente o Alex falou pra mim assim, eu falei, vamos beber logo esse resto de caldo de cana, pra gente não sair nem com a garrafinha, que tinha um lixo do meu lado, a gente já joga fora. Pra não ter que ir no caixa pagar com o resto do caldo de cana na mão, ainda é abuso demais. Aí o Alex falou assim, sabia que isso aqui é uma coisa pra gente refletir? Eu falei, como assim? Ele falou assim... A antivisão, né? Porque eu já sabia o tufão que tava pra sair. Eu tava, se a mulher falasse isso aqui, eu já ia explodir. Aí o Alex pegou e falou assim, pare e reflita. Nós estamos no estabelecimento da pessoa, que ela investiu, que ela sabe como ela gerencia o estabelecimento para funcionar. O que nós temos que fazer? É ir lá na hora de pagar e se ela falar alguma coisa, a gente fala, olha, me desculpa, eu não sabia da regra da casa e não vai acontecer de novo. O almoço estava bom, eu vou voltar outras vezes, muito obrigada. Não vai se repetir. Aí eu olhei e falei, mas que diferença, um suquinho, uma caldinha de cana. Aí ele olhou para mim, ele ainda viu que aquilo não me convenceu o suficiente. Mas com muita sabedoria o Alex olhou para mim e disse assim, pare e reflita. Nós temos o nosso escritório, nós temos as nossas regras lá dentro. Você imagine alguém chegar lá dentro do nosso espaço e querer bancar do jeito que ele quiser. Uma vez talvez a gente aceite, até a gente mostrar para ele que aquilo não é legal e a gente não aceita dentro do nosso ambiente. Você acha que seria legal alguém entrar com uma maneira, uma linguagem, uma forma e a gente tivesse que tolerar por causa dele? Nós temos que saber o que é bom pra gente e como vai fazer o nosso estabelecimento, o nosso empreendimento crescer. Aquilo para mim sim foi o tapa na cara que eu precisava entender. Eu estou no espaço da pessoa, ela investiu, ela investe, as regras dela funcionam há anos porque ela segue um padrão. Agora ela vai mudar por causa de mim? Esse é um grande problema. A gente querer que o outro mude para nos agradar. A gente querer que o outro aceite, tolere eu entrar com bebida, com refrigerante, com um monte de coisa no estabelecimento emocional dela. Gente, vai muito além. Eu espero que a gente tenha contribuído na vida de vocês. Pode falar. Mas isso aí, no amigo ali, ele pode até confirmar como método. Se você vai num restaurante, você leva as garrafas de vinho, você é obrigado a pagar a rolha. Mentira, não é? Não, sim. Você é obrigado a pagar a rolha. Mas o que a gente mostra aqui? Ó? A gente não está buscando conhecimento. Sim. Aí você entende que a gente está buscando conhecimento, certo? A gente é professor. Entendeu? Mas olha o perfil do edifício. Você entendeu? Agora,
Imagina. Dentro de casa, se não tem conhecimento, o que já acontece? Já virava um forfé. Sim. Entendeu? Se não tem uma pessoa com um pouquinho mais de sabedoria para pôr a bola no chão, a outra já ia entrar num briga de tiro por uma briga de tiro para o mundo. Você ainda fala, não, você pode perder, mas você pode pagar uma taxa para poder perder. Sim. Entendeu? Então por isso que eu falo, gente, inteligência, não tem o caminho. Não tem os caras. É equilíbrio, gente.